3 histórias reais de terror. Minha rua era conhecida por seu passado perturbador. Em 31 de outubro de 1981, uma jovem desapareceu e seu corpo foi encontrado nos campos gramados ao lado do cemitério que ficava perto da minha casa. Os moradores locais diziam que, se alguém andasse por lá à noite, sentiria algo invisível agarrar seu tornozelo. Além disso, durante a Guerra Civil, várias pessoas foram enforcadas nas árvores que margeavam a rua. Esses eventos históricos contribuíram para a sensação de desconforto e medo. Minha primeira experiência paranormal ocorreu com meu irmão mais velho. Uma noite ele desceu para a cozinha para pegar um copo de água. Quando chegou lá, viu o que parecia ser um palhaço demoníaco, com um sorriso macabro e olhos vermelhos brilhantes. Assustado, ele urinou nas calças e correu para fora de casa, ligando imediatamente para nossa mãe. Ela não acreditou na história e achou que ele estivesse inventando tudo. Mas eu via o medo genuíno em seus olhos e sabia que ele estava falando a verdade. Depois desse incidente, meu irmão nunca mais mencionou o palhaço, mas eu podia ver que ele estava profundamente marcado pelo ocorrido. Minhas próprias experiências começaram de forma mais sutil, mas não menos assustadoras. Quando eu era criança, tinha o hábito de me cobrir com vários cobertores, acreditando que isso me protegeria de qualquer coisa que pudesse me atacar durante a noite. Isso começou quando comecei a ouvir barulhos estranhos vindo da cozinha, como se as gavetas estivessem sendo abertas e fechadas com força. Minha mãe frequentemente encontrava os talheres espalhados pelo chão da cozinha pela manhã e, claro, culpava a mim e ao meu irmão. Nós negávamos qualquer envolvimento, mas ela nunca acreditou em nós. Esses incidentes continuaram por algum tempo. Uma noite, não conseguia dormir e, ao abrir meus cobertores, vi uma figura escura parada no meu quarto. A entidade tinha a pele branca e olhos negros. O medo me paralisou por um momento, mas logo me cobri novamente e fiquei escondido debaixo dos cobertores pelo resto da noite. Na manhã seguinte, contei à minha mãe sobre o que vi, mas ela descartou como um pesadelo. Eu tentei convencer a mim mesmo de que era apenas um sonho, mas a sensação de ser observado não desapareceu. Continuei a ver a figura em várias noites. Em 2010, tive uma experiência que foi ainda mais aterrorizante. Naquele ano, The Walking Dead estreou na televisão. Uma noite, adormeci assistindo a um filme qualquer e acordei com um som de rosnado vindo do meu quarto. A princípio, pensei que estivesse sonhando, mas o som era muito real. Assustado, corri para a sala onde minha mãe estava assistindo. Perguntei a ela se tinha ouvido o som, mas ela disse que não. Passei o resto da noite acordado, com medo de voltar ao meu quarto. A experiência mais assustadora de todas aconteceu em um dia de verão. Eu tinha me metido em algum tipo de encrenca, mas não lembro exatamente o que foi. Meu irmão e eu éramos os únicos em casa. Ele foi tomar banho e me disse para ficar na cozinha, onde eu estava ocupado desenhando. Após um tempo, levantei o olhar e vi um homem parado ao lado da geladeira. Sua aparência era a de um cadáver em decomposição. O medo me tomou por completo e corri para a sala, me escondendo debaixo das almofadas do sofá. Quando meu irmão desceu, me encontrou tremendo e escondido. Algum tempo depois, um vizinho nos contou que via sombras se movendo dentro de um dos vagões abertos na extremidade da linha férrea próxima. Ele também mencionou que, durante a década de 80, uma prostituta foi encontrada decapitada na parada de caminhões próxima. Esses relatos apenas aumentaram a sensação de que nossa área estava impregnada de forças sobrenaturais.
Embora eu tenha me mudado daquela casa há muitos anos, as lembranças dos eventos ainda estão em minha mente. Eu tento não pensar muito sobre isso, mas às vezes me pego relembrando aqueles momentos de terror, me perguntando se aquilo tudo foi real ou se era minha imaginação de criança. Era o ano de 2008, durante os meses de inverno. Eu tinha 16 anos e estava vivendo um período emocionante da minha vida, principalmente porque havia acabado de ganhar meu primeiro carro. Era um Volkswagen que eu carinhosamente chamava de Lucy. Para mim, ela representava liberdade e aventura, e eu não perdi a oportunidade de dirigi-la sempre que podia. Nós nos mudamos para a nossa segunda casa, localizada nos subúrbios da minha cidade natal. A casa era isolada, situada numa área tranquila e cercada por árvores. Embora a localização fosse pacífica, logo descobrimos que havia algo estranho sobre aquele lugar. Tudo começou com pequenos ruídos à noite, portas que pareciam se fechar sozinhas e a sensação constante de estar sendo observado. Minha família não ligava muito para essas coisas, achando que eram apenas barulhos da casa se acomodando. No entanto, para mim, esses eventos eram um prelúdio do que estava por vir. Uma noite, decidi levar minha amiga para dar uma volta. Estávamos no carro conversando sobre várias coisas, quando ela sugeriu que dirigíssemos até o pátio de cargas, que ficava perto de nossa casa. O lugar tinha fama de ser mal assombrado, e histórias de um fantasma de uma garotinha que havia morrido ali circulavam pela vizinhança. Chegamos ao pátio de cargas e estacionamos. Era uma área ampla, com vagões abandonados. Enquanto conversávamos, as janelas do carro começaram a embaçar. Pensei que fosse apenas por causa do frio, mas algo estranho aconteceu. Pequenas gotas começaram a se formar no vidro, criando padrões que pareciam ser rostos. Brincando, comecei a traçar os padrões com o dedo, tentando mostrar para ela que não era nada demais. No entanto, quando tirei o dedo, vi que tinha desenhado o rosto de uma figura demoníaca com chifres e um olhar ameaçador. Um arrepio percorreu minha espinha e percebi que havia algo muito errado ali. Enquanto ainda tentava entender o que estava acontecendo, senti uma paralisia tomar conta do meu corpo. Minha visão ficou embaçada e, ao olhar para minha amiga, vi que ela estava gritando, tentando desesperadamente abrir a porta do carro. Algo do lado de fora estava nos observando. Uma presença maligna que parecia estar se divertindo com nosso medo. Liguei o carro e saí depressa daquele lugar e dirigimos de volta para casa, em silêncio, ambos aterrorizados demais para falar. Depois daquele evento, as coisas em casa começaram a piorar. Sempre que eu dirigia sozinha à noite, sentia que alguém estava no banco de trás, me observando. Minha mãe, que sempre foi cética sobre o sobrenatural, começou a notar coisas estranhas também. Ela ouvia sussurros e passos quando estava sozinha em casa. Meu irmão, que nunca acreditou em fantasmas, começou a ter pesadelos recorrentes e acordava gritando no meio da noite, quando minha mãe organizou uma pequena festa de aniversário para mim. Convidamos alguns amigos e parentes, e a casa estava cheia de risadas e alegria. No entanto, quando a noite caiu, uma sensação de medo tomou conta. Estávamos todos na sala de estar, conversando e aproveitando a noite, quando as luzes começaram a piscar. Todos acharam que fosse apenas um problema elétrico, mas eu sabia que era mais do que isso. As luzes continuaram a piscar até que, de repente, todas se apagaram. A casa ficou na escuridão. No meio da escuridão, ouvimos passos pesados vindo do andar de cima. Todos ficaram em silêncio,
tentando entender o que estava acontecendo. Minha mãe acendeu uma lanterna e começamos a subir as escadas, guiados pelo som dos passos. Quando chegamos ao corredor do andar de cima, vimos uma figura sombria, parada no final. Era uma forma humana. Tinha longos braços que quase tocavam o chão e uma cabeça. Seus olhos eram brilhantes. Voltamos correndo para a sala de estar, assustados e sem saber o que fazer. A festa terminou ali, com todos indo embora rapidamente, murmurando sobre o que tinham visto. Depois daquela noite, minha mãe decidiu que precisávamos de ajuda. Chamamos um padre local para abençoar a casa. Ele veio e realizou uma série de rituais, aspergindo água benta em cada canto e recitando orações. Por um tempo, a casa ficou mais tranquila e pensamos que tudo tinha acabado. No entanto, ainda havia uma sensação de que algo estava errado com aquele lugar. Se mudamos daquele lugar, mas até hoje me recordo dos acontecimentos. Há alguns anos, meus 3 amigos, Matt, Tim e Russell, me convenceram a explorar uma atração de casa assombrada com eles. Relutantemente, concordei em ir, mas apenas para ficar no carro enquanto eles entravam. O lugar era famoso por ter carros arrombados, então eles queriam alguém para vigiar o veículo. A atração foi anunciada em um jornal local e só estaria aberta na noite de Halloween e na noite anterior. Decidimos ir na primeira noite para evitar as multidões. Seguimos as instruções do GPS até o distrito de armazéns da cidade, uma área repleta de grandes campos de algodão e milho, com armazéns para armazenar as colheitas. Ao chegar ao endereço, encontramos uma cerca de arame com um grande sinal de proibida a entrada e um outro de papelão escrito Casa Assombrada à frente, em marcador preto. O portão aberto levava a um grande estacionamento de terra, ao lado de um armazém vazio. "Tem certeza de que este é o endereço certo?" perguntou Tim a Russell. "Claro que sim", respondeu Russell, apontando para o sinal de papelão. Saímos do carro e imediatamente percebi algo estranho. Uma casa assombrada anunciada teria apenas um sinal barato de papelão. Além disso, não havia carros nem adereços do lado de fora. Minha desconfiança cresceu. "Bem, você escolheu este lugar, Russell. Para onde vamos agora?" perguntei. Russell apontou para uma porta no final do estacionamento. "Acho que devemos comprar os ingressos lá dentro." Caminhamos até a porta. "Vamos todos juntos para garantir que não esteja abandonado", sugeriu Tim. Relutantemente, concordei. Russell abriu a porta revelando um armazém completamente vazio. "Será que cancelaram?" perguntou Matt olhando ao redor. "Não. O anúncio dizia que começava ao pôr do sol e já passou 1 hora", respondeu Russell, verificando o relógio. Dentro do armazém, as paredes estavam cobertas de grafites caóticos e sem padrão. Chegamos ao centro de uma grande sala aberta, onde encontramos um estante de partituras. Tim foi o primeiro a pegar um livro encadernado em couro e o folheou. "Não consigo ler nada disso. Parece uma língua estranha", disse ele, passando o livro para mim. O livro parecia de couro, mas mais elástico, como uma esponja. Não consegui entender nada da escrita. Quando passei o livro para Russell, ele o abriu e disse: "O que vocês querem dizer com 'não está em inglês'? Eu posso ler perfeitamente." "Ah, que?" exclamei em surpresa. Russell começou a ler algo e então tudo ficou escuro. Acordei em meu apartamento vestido de pijama, meu telefone no carregador. Eram 4:30 da manhã. "O que aconteceu nas últimas 8 horas?" me perguntei. Saí rapidamente e vi o carro de Tim estacionado na frente do apartamento dele. Liguei para meus amigos, mas só consegui falar com Tim às 9 da manhã. Ele estava tão confuso quanto eu.
Marcamos de nos encontrar no dia seguinte ao Halloween. Quando nos reunimos, nenhum de nós conseguiu se lembrar do que aconteceu depois que Russell começou a ler o livro. Decidimos voltar ao armazém mais tarde naquele dia, mas quando chegamos, o lugar estava vazio. Conferimos o GPS e o anúncio no jornal. Estávamos no lugar certo, mas o armazém e o estacionamento de terra haviam desaparecido. Depois disso, concordamos em nunca mais falar sobre o ocorrido. E até hoje, não tocamos no assunto novamente.